Olá para você que nos acompanha, eu sou Gustavo Soares, seja bem-vindo a mais um Opção Play. Nesta edição, em nossa companhia, está o atual secretário de Habitação do município de Aparecida de Goiânia, William Panda. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal Opção. Tudo bem com o senhor? Como é que tá? Tudo bem, Gustavo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e bora falar de habitação popular, bora falar do que vocês quiserem aqui no Jornal Opção, esse jornal tão importante do nosso estado. Perfeito, eu acredito que essa conversa vai deixar muitos pontos evidentes, né? Enfim, secretário, começando a conversa com o senhor, um grande desafio de Aparecida de Goiânia é o déficit habitacional. E o senhor propôs parceria com o governo federal para poder contornar esse tipo de situação, né? Como que está isso? Como que esses convênios podem acelerar o progresso no que se refere a esse déficit habitacional? Bom, a gente está num momento importante da história de Aparecida. É um momento onde a gente tem uma união dos poderes municipal, estadual e federal. Então, nós temos um governo, o governo do prefeito Leandro Vilela, que dialoga com o governo estadual muito bem, na verdade que é um grande parceiro do governo estadual, e que tem um diálogo bastante profícuo com o governo federal, portas totalmente abertas. Então isso tem propiciado, principalmente na área habitacional, por conta dos programas que tanto o governo do estado quanto o governo federal tem, que a gente busque as estratégias para enfrentar o déficit habitacional. Nós temos um déficit habitacional na cidade de Aparecida hoje, que ele está superestimado. Na secretaria nós temos cerca de 42 mil pessoas cadastradas. Mas quando a gente faz o filtro daquelas pessoas que se cadastraram nos últimos 5 anos, quando a gente retira aquelas pessoas que já mudaram de estado ou que já faleceram, porque o cadastro ele iniciou lá em 2009, na gestão do prefeito Maguito Vilela, aquelas pessoas que já conquistaram seus imóveis, e com esse filtro, o sistema nosso identifica hoje cerca de 28 mil famílias que precisam de moradia ou que disseram para a secretaria, disseram para a prefeitura durante esses últimos 5 anos que estão aptos a participar dos programas que estão aí vigentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um déficit de 28 mil pessoas, mas não é certo que essas 28 mil pessoas estejam aptas. Na realidade, elas não estão. Muitas estão fora dos critérios dos programas estabelecidos. Cada programa tem o seu critério e é por isso que a gente também precisa propiciar moradia em todas as faixas de renda, todas as faixas sociais, porque aí assim a gente cumpre com o déficit como um todo. E essa é a meta, é o que o prefeito Leandro nos solicitou, para que a gente impulsione a habitação popular, impulsione também a habitação para o trabalhador. Impulsione a habitação na faixa 2, na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida para o servidor público. Então a prefeitura está imbuída em fazer moradias em todas as faixas de renda possíveis, em todos os programas possíveis, em parceria com o governo federal e o governo estadual. Dos programas que o senhor mencionou, você pode destacar algum e também complementar com alguns dos critérios das pessoas para poder encaixar nesse perfil, assim? Sim, Gustavo, nós estamos no melhor momento de Aparecida no que tange a questão habitacional. Nós temos 4 projetos consecutivos em obras. Nós estamos falando de 768 apartamentos, são 4 projetos de 192 apartamentos cada, 3 deles no Alto da Boa Vista, um deles na Vila Romana, a parceria do governo estadual e projetos aprovados pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Esses 4 projetos simultâneos significam um momento que a gente tem o maior número de obras em andamento, não obras paradas, mas obras em andamento, durante os governos últimos todos que nós tivemos. Logicamente que esses projetos estavam pré-aprovados e a gente correu atrás, porque tinha muitas demandas ainda a serem resolvidas, principalmente a demanda de buscar o recurso do governo estadual, através do cheque construção, para complementar o recurso e fazer com que essas obras se tornassem realidade. Isso aconteceu agora na gestão do prefeito Leandro Vilela, nosso trabalho lá na Secretaria de Habitação. Junto a isso, concomitantemente ali, a gente apresentou novas propostas. Então nós temos hoje 2 projetos apresentados no Casa Custo Zero, do governo estadual, um programa exclusivo do governo estadual,
E aí eu vou explicar agora a diferença dos critérios do governo estadual e do governo federal. Mas nós temos aí 2 projetos hoje para as famílias. Serão 128 apartamentos no Jardim dos Girassóis, 128 apartamentos no Independência Mansões. Ambos já estão na fase 6 da conclusão, que é a última fase para que essas obras possam ser iniciadas. Inclusive hoje eu estava lá cumprindo as últimas exigências, limpeza de terreno, stalkeando as áreas, fazendo ali, piqueteando as áreas, né? Fazendo ali o piqueteamento dessas áreas, fazendo com que nós tenhamos ali os laudos de percolação, laudos de sondagem, que são os últimos documentos que foram solicitados. Aguardando a VTO da Saniago, já cobramos hoje. Então, nos próximos dias a gente conclui essa documentação e a gente vai ter, então, mais 2 projetos do governo estadual aprovados no município, com obras para serem iniciadas no segundo semestre. Nós temos ainda mais 2 projetos que estavam paralisados, mas que nós estamos retomando. Um pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, que é ali no Jardim Miramar, são 272 apartamentos, através da entidade AGAR, que esse processo, desde 2010 que ele se iniciou, e as obras, depois que o Minha Casa Minha Vida foi paralisado ali por volta de 2015, né, no governo Temer, e depois continuou paralisado no governo Bolsonaro, nós não tivemos a retomada o início dessas obras. Então, o terreno foi adquirido, mas ele nunca foi iniciado. E agora a gente tem a possibilidade real de fazer com que, de fato, eles sejam iniciados. E a previsão nossa é já agora para agosto de assinatura de início de obras. Então nós teremos mais uma obra em andamento. Nós temos uma outra obra no Veiga Jardim, essa já atende a faixa 2 do programa, que é a faixa que compreende quem ganha de R$ 2.850 a R$ 4.650. Se não me falha a memória aqui dos números exatos. E aí é onde eu digo que é importante. Você tem moradia do governo do estado, eu vou explicar sobre renda. Esses 2 projetos do governo estadual, do Casa Custo Zero, eles não terão custo nenhum para o morador de Aparecida. As pessoas precisam morar em Aparecida no mínimo 5 anos. Isso, logicamente, vai ser comprovado posteriormente, né, com o título eleitor ou com documentos que comprovem a moradia. Vão atender pessoas idosas, mulheres, pessoas em vulnerabilidade. Esse é o público principal, pessoas com deficiência. E a renda desse projeto do governo estadual é de R$ 1.800. Então a renda familiar destas famílias para esses 2 projetos, ela não pode ultrapassar R$ 1.800. Ou seja, mesmo que nós tenhamos uma família onde o marido e a esposa trabalhem, a renda vai ser somada e isso vai ultrapassar os R$ 1.800. Então esse projeto específico é um projeto específico para rendas únicas, para pessoas, inclusive, que hoje têm aí o Bolsa Família, pessoas que hoje precisam, inclusive, de auxílio dos governos, né, ou os programas de assistência dos governos estaduais para sobreviverem. Então, esse projeto é o que atende à renda mais vulnerável do município. São 2, Jardim dos Girassóis e Independência Mansões, estão sendo aprovados no governo estadual. Nós temos, Gustavo, no governo federal, 4 projetos em andamento, o Miramar que vai ser iniciado, e agora eu vou falar da notícia que eu acabei de receber de novos projetos que foram aprovados no governo federal. Então nós temos outros 5 projetos do governo federal, que aí a renda ela não é de R$ 1.800, ela é de R$ 2.850. Os critérios outros são os mesmos. Só muda o critério de renda. Então aquela família que não pôde participar porque a renda ultrapassou os R$ 1.800, ela já pode participar nesse que a renda é até R$ 2.850. E o terceiro processo, que é esse projeto do Veiga Jardim, que a gente quer incentivar outros projetos também na faixa 2 e na faixa 3, para quem ganha acima de R$ 2.850. Então, ou seja, todas as rendas terão oportunidade habitacional em Aparecida. Isso fora os projetos que são aprovados, os outros condomínios e todos os outros apartamentos e casas que são construídas na cidade, que esses são para o mercado imobiliário e aí as pessoas acessam de outras formas. Mas pela Secretaria de Habitação, com apoio da Prefeitura,
nós temos toda essa gama de oportunidades. E hoje a gente recebeu uma boa notícia. Qual é? Nós havíamos apresentado, inclusive primeira mão, acabei de mandar aqui para o prefeito Leandro Vilela sobre essa notícia. Nós apresentamos na abertura do Minha Casa Minha Vida, FAR, o Ministério das Cidades abriu o edital há cerca de 2 semanas, e nós apresentamos 8 propostas em 8 terrenos da cidade, 8 terrenos públicos da cidade de Aparecida, em várias regiões. E a gente acabou de receber um e-mail de que dessas 8 propostas, 4 foram aprovadas. Então nós teremos ali no Jardim Florença, no Campos Elíseos, no Comendador Valmor e no Agenor Modesto, a segunda etapa, nós teremos já novos apartamentos aprovados e o quantitativo que foi reservado para a cidade de Aparecida é de 1.000 apartamentos. Eu creio que a gente pode não só chegar no quantitativo, que é o que está liberado, mas quem sabe até a gente conseguir uma excepcionalização do Ministério para aprovar mais apartamentos nessas áreas, porque são áreas grandes, são áreas que cabem uma quantidade de apartamentos considerável. Então, ou seja, nós temos aí 4 projetos em andamento, outros 3 que vão iniciar no segundo semestre, e agora mais 4 projetos aprovados no governo federal, que entram em fase de projetos e que no próximo ano a gente vai trabalhar para que entre em fase de construção. Então, estou falando de 2.800 unidades habitacionais. Coisa boa de se escutar. E secretário, esse tópico de habitação sempre vem à tona, locais improdutivos, desapropriação. Eu queria perguntar para o senhor como que a secretaria avalia esses métodos alternativos. Assim, existe algum estudo ou proposta que avalie de fato, por exemplo, um IPTU progressivo, desapropriação de obras que são improdutivas, lotes baldios? Como que você vê isso? Olha, nós temos hoje na cidade de Aparecida muitos terrenos que são do próprio município e que durante o tempo foram deixados e não se fez ocupação desses espaços. O prefeito acabou de fazer uma audiência pública, acabou de fazer uma tratativa com a sociedade civil como um todo, ofertando essas áreas públicas para a construção de moradia, para geração de emprego e renda. Então vai trazer essas áreas públicas para que elas se tornem espaços que cumpram a função social. Porque quando a gente fala de função social que está lá na Constituição, a gente está falando que a terra tem que cumprir uma função. A terra tem que cumprir um papel. E quando essa terra é pública e ela não cumpre o papel, então o próprio ente público está descumprindo a Constituição. Então é muito importante essa medida que foi tomada pelo prefeito Leandro, e a intenção é essa. A intenção é que todos os espaços vazios públicos de Aparecida se transformem em espaços de lazer, se transformem em espaços, se for possível, a construção de CIMEIs, de escolas, de hospitais, mas naquelas áreas que são pequenas e que não tem aprovação para a construção de órgãos maiores, que também possam ser moradias, que possam ser empresas, e que a gente faça com que a cidade se desenvolva mais. E nessas novas habitações, secretário, que estão sendo entregues, que estão sendo construídas, como em volta delas os tópicos de mobilidade, educação, o senhor acabou de mencionar, né, das creches, saúde, como que isso entra na órbita ali desses novos locais que estão sendo entregues, que estão sendo construídos para a população de Aparecida e não só, né? Gustavo, a gente pensou bastante nisso, inclusive nós já temos essa prática em Aparecida de construir moradias em locais centralizados. O Águas Claras, que é o primeiro projeto habitacional que nós temos, é no centro de Aparecida, é do lado dos condomínios Flora Park, do lado do shopping Aparecida. Nós temos o Agenor Modesto, que são condomínios construídos ali do lado da UFG, do lado do centro também, muito próximo à sede administrativa da Prefeitura de Aparecida. Então nós temos já essa prática. E agora, nos bairros que você viu aqui citando, são todos bairros consolidados. Bairros onde já tem asfalto, bairros onde já tem escola, bairros onde já tem unidade de saúde. A Aparecida foi muito atendida durante o tempo com esses equipamentos públicos. Então hoje nós vamos oferecer moradia com toda a acessibilidade, não só aos equipamentos comunitários, equipamentos públicos, ao sistema de transporte coletivo, e isso é uma exigência do governo federal. Tanto é que
Eu disse a você que a gente apresentou 8 áreas para o governo federal. E nós tivemos 4 áreas reprovadas. Eu não sei ainda exatamente por qual motivo cada uma delas foi, mas provavelmente uma ou outra possa ter sido reprovada por conta desse quesito, porque tem que ter uma distância de CIMEI, tem que ter uma distância das escolas, tem que ter uma distância dos equipamentos públicos em geral. Então, eu não sei quais foram os motivos, mas algumas delas. Então, já existe também, tanto na política federal quanto na política estadual, nos programas, essa definição. Então, isso faz com que as cidades como um todo apresentem propostas de moradia de uma forma mais humanizada e também uma forma mais inclusiva. Né? Fazer com que as pessoas estejam de fato dentro da cidade, não só nas periferias como acontecia no passado. E, secretário, essas habitações, elas têm o plano de serem sustentáveis? Por essa perspectiva, o que o senhor pode apresentar em relação a esses conjuntos habitacionais e como a Secretaria tem trabalhado para produzir, né, construir moradias sustentáveis e assim a Aparecida de Goiânia inteira? Assim. A própria legislação hoje do município é bastante avançada do ponto de vista da sustentabilidade, né, do ponto de vista das exigências ambientais e o que eu creio que pode também colaborar no futuro são projetos para trazer energia solar, para trazer outras formas de reutilização talvez da água dentro desses condomínios, né, para a horta, e isso pode ser inclusive feito pelo trabalho técnico-social. Todos esses projetos têm um recurso que é justamente para fazer com que as famílias passem por cursos, se preparem para morar em condomínios, para que as famílias se preparem para poder viver em comunidade, para que as famílias também possam apresentar propostas que vão cumprir os anseios de todos, não apenas de uma pessoa. Então, às vezes nos condomínios acontece ter uma horta, tem muitos deles que tem horta, tem muitos deles que o pessoal reutiliza, faz reutilização da água, muitos definem parte desse recurso para utilizar com energia solar, né? Então, assim, é muito importante, já está dentro dessa temática também. Nós temos um outro assunto importante, Gustavo, que eu não sei se está nas suas propostas, mas eu queria evidenciar. Nós temos a regularização fundiária do município de Aparecida de Goiânia, então a gente está trabalhando para entregar as escrituras, inclusive vamos começar a marcar os eventos agora, que a gente recebeu as devolutivas do trabalho que a gente vem fazendo desde o início do ano. Eu lancei lá em 2021 um programa chamado Aparecida Legal, com o intuito de legalizar e entregar escritura para aquelas famílias que receberam doação de imóveis do município, né, dos prefeitos anteriores, e que continuam morando e que continuam dentro das características sociais e que cumpriram o contrato como um todo, né, ou seja, o contrato de doação. A gente vai fazer essas entregas de escrituras, então a legalização do município, estamos trabalhando nisso, inclusive em parceria também com o governo estadual, em caso de alguns bairros mais volumosos, onde a gente está juntando a equipe, juntando forças para poder conseguir fazer bastante entrega. E nós temos as ocupações urbanas. Nós temos não só em Aparecida, Goiânia, Anápolis, nos grandes conglomerados urbanos, o episódio hoje das ocupações urbanas. Em Aparecida não é diferente. Nós temos grandes ocupações, temos ocupações pequenas, médias, e é um diferencial dessa gestão que no início, no primeiro mês de gestão, o prefeito Leandro me chamou e pediu, olha, vamos fazer uma reunião com o judiciário como um todo, chamou o vice-prefeito João Campos, colocou ele também à frente desse processo, criou uma comissão onde ele faz a coordenação dos trabalhos, onde está a habitação, meio ambiente, planejamento, todas as secretarias, e disse, o prefeito falou, eu quero regularizar todos os locais consolidados para que as famílias tenham direito de moradia. Então nós estamos trabalhando nisso. Nós temos 3 grandes ocupações urbanas, o Alto da Boa Vista, o Norberto Teixeira e ali o Marília Mendonça, que são 3 grandes ocupações urbanas, e que a gente está trabalhando para poder fazer essa regularização fundiária. É um trabalho árduo, em conjunto com o Tribunal de Justiça de Goiás,
com a Comissão de Soluções Fundiárias do TJ, é um trabalho conjunto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, é um trabalho conjunto com órgãos do Estado, Saneago, Equatorial, que são responsáveis de levar água, de levar energia, com a SEMAD, porque nós temos em alguns desses locais questões ambientais que precisam ser vencidas, questões judiciais que precisam ser também resolvidas. Então nós estamos buscando, fazendo uma grande cooperação, para que a gente consiga apresentar na próxima semana, já vai ter uma nova reunião, uma proposta final de buscar solução. Talvez inicialmente não para todos essas ocupações que eu já evidenciei, porque algumas ainda demandam algumas questões ambientais, mas nós vamos avançar já em algumas. Então, ou seja, a gestão do prefeito Leandro Vilela e a Secretaria de Habitação, essa comissão de regularização fundiária que está hoje capitaneada pelo vice-prefeito João Campos, está trabalhando para trazer dignidade, para fazer com que essas famílias tenham direito à moradia digna, que elas tenham água, energia, que nós sabemos que infelizmente não tem acesso à água, não tem acesso à energia, não tem acesso a uma série de serviços públicos, a coleta de lixo, que a gente também está trabalhando, consultando a Procuradoria para poder fazer esse trabalho em conjunto. E quando eu falo isso, a gente está também fazendo isso em conjunto com os proprietários. A gente também entende que eles precisam receberem pelos seus imóveis e a Prefeitura está trabalhando para fazer aí uma proposta justa para todas as partes. Então nós temos aí cerca de 4.000 famílias morando em condições hoje de vulnerabilidade no município e nós temos uma grande proposta de regularização fundiária para essas milhares de famílias. O senhor pode adiantar alguns números alcançados em relação a essa regulação fundiária ou ainda está no começo, como o senhor mencionou assim? Posso citar. Nós temos aí 14 bairros já com escrituras prontas, cerca de 180 escrituras, que é o que a gente vai trabalhar a entrega agora nos próximos dias. Bairros grandes como Independência Mansões, onde a gente avançou no projeto de regularização fundiária, onde a gente pode entregar até 3.800 escrituras, porque isso vai depender do projeto final de regularização fundiária que vai ser feito. E nós temos, dentro desse projeto como um todo, então, uma previsão de entrega de cerca de 5.000 escrituras para esses imóveis que já foram assentamentos antigos, que continuam ainda sem a legalização, e o atendimento de cerca de 3.000 famílias, de 3 a 4.000 famílias que estão também morando nessas ocupações urbanas. Como também o atendimento de áreas de risco. Nós temos algumas áreas de risco hoje que precisam ser resolvidas, então nós estamos trabalhando um projeto de lei que está na Câmara Municipal para que a gente possa conceder lotes públicos para que essas famílias saiam debaixo de uma alta tensão, para que essas famílias saiam de um bueiro celular, da beirada de um córrego, né, das encostas ali de um córrego, de uma área ambiental, para poder atender com lotes do município. Então a previsão é ousada. Nós estamos falando aqui de cerca de 8.000 famílias atendidas só com regularização fundiária, que também é moradia. Olha que a pessoa dá mais valor, talvez. Depende, lógico, de caso a caso, mas eu sempre cito o caso da minha sogra. Minha sogra, quando ela recebeu a escritura da casa dela ali no Independência Mansões, ela ficou extremamente feliz, porque é a casa que ela construiu. É a casa que ela recebeu ali, o lote, foi assentada naquele local e que ela pôde construir, reformar. Então, cada parte daquela casa tem uma história para ela. Então, entregar escrituras também é entregar moradias. E William, a gente sabe que a sua caminhada na política é longa, né? Vereador pela cidade de Aparecida, foi também candidato à prefeitura e hoje integra o governo de um político que é o Leandro, com quem você concorreu ali, né? E também considerando a sua jornada em relação à moradia popular, como que a sua história tem influenciado no seu fazer hoje na secretaria? É claro, né, que durante a entrevista a gente já está falando sobre isso desde o primeiro minuto, enfim, mas de maneira específica, como que seu histórico de luta tem colaborado hoje na secretaria? Moradia foi o início da minha história, né? Então, assim, é o início da minha história política, da vontade de entrar na política, é o episódio triste
não só triste como criminoso à época, da desocupação das famílias do Parque Oeste Industrial. E aí, naquela época, eu me voluntariei, era estudante da UFG, e vim ali pedir meu pai o carro do supermercado dele para poder ajudar a fazer transporte de pessoas, e fiquei ali ajudando aquelas famílias e achei aquilo muito indigno. Então foi ali que eu comecei minha luta por moradia popular. Então comecei, através de movimentos, a cobrar os poderes públicos para que a gente tivesse moradias no município, e depois entendi que não era só cobrar, a gente precisava fazer as coisas acontecerem. Então conseguimos aprovar projetos, como por exemplo o Chácara São Pedro, são 900 apartamentos que foram aprovados por entidades que a gente acompanhou desde o início. Hoje essas 900 famílias moram lá. Acompanhei depois, enquanto vereador, os 832 apartamentos do Buriti Sereno, a evolução, a retomada de obras, a entrega e tantas outras unidades habitacionais. Eu costumo dizer que todos os projetos habitacionais de Aparecida eu participei de forma direta ou indireta. Porque, por exemplo, no primeiro projeto habitacional, que foi o Águas Claras, eu me lembro que a secretaria era pequena e estava lotada e a fila estava dando volta no quarteirão para poder fazer cadastro. E aí eu cheguei, como eu era do movimento popular de moradia, e disse para a secretária Limênia, falou, olha, eu estou à disposição para vir aqui ajudar a cadastrar as pessoas, eu estou vendo que tem poucas pessoas e tal. Fui ali ajudar, então de certa forma indireta, participei, sabe, colaborei, e principalmente quando a gente fala do movimento social, cobrando para que essas moradias também estivessem ali. Então a moradia faz parte do início da minha história. Logicamente que ao ser eleito vereador, várias outras pautas foram importantes durante os nossos mandatos. A educação principalmente, a saúde, e a gente, enquanto vereador, eu sempre tive minha posição muito definida do que eu acredito, do que eu defendo, e fiz isso de forma corajosa. Quando tomei a decisão de ser candidato a prefeito, é porque nossa cidade estava num abismo. Nós tínhamos um candidato que representava o extremismo, algo que a gente já tinha vivenciado no país e que eu não queria vivenciar na minha cidade. Então eu tomei a decisão de não vir para uma candidatura cômoda, muitas das vezes todo mundo considerando que já estaria ali reeleito pelo trabalho feito, para poder disputar uma eleição à prefeitura. Então foi um projeto de cidade. Eu costumo dizer que eu pensei mais na cidade do que no que era mais fácil para mim. Mas foi importante, porque vejam só, hoje nós não temos a cidade governada pelo extremismo. Então, nossa cidade ela vai retomando, vai vencendo agora na gestão do prefeito Leandro as dívidas. Eu sei que está difícil. Muita gente às vezes pergunta, fala, Panda, mas e como é que seria se fosse você? Olha, seria da mesma forma, que teria ganho do grupo que estava comandando na prefeitura, teriam deixado a prefeitura da forma que ficou, com as dívidas que ficaram, sem planejamento, sem limpeza urbana, seria a mesma forma. Seria difícil, como está sendo difícil para o prefeito Leandro nesse início de mandato. Agora, as coisas estão sendo superadas, sabe? A cidade começa a ter iluminação de qualidade em LED, a cidade começa a estar mais limpa, a zeladoria como um todo sendo cuidada, o recapeamento, que é importante, porque só tapar buraco não resolve, você precisa recapear, você precisa cuidar da malha asfáltica sendo feito, voltando a acontecer. Algumas obras, porque logicamente pela questão financeira ainda não tem como fazer a retomada de todas as obras como se espera, fazendo aí também, agora fez um anúncio nas escolas, que é uma coisa que eu sempre lutei enquanto vereador, para colocar o ar-condicionado em todas as salas escolares de Aparecida, tanto dos CIMEIs quanto das escolas. Então o que eu acredito é que é um início de gestão sério, e que vai trazer resultados não só pela seriedade, mas pela dedicação que todos os secretariados, inclusive o secretariado estava reunido ontem, a dedicação assim, exclusiva do secretariado. Sabe assim, não tem secretariado fazendo política, tem secretariado trabalhando e trabalhando muito, sabe? Para poder fazer com que a cidade reviva. Então eu acredito que eu fui muito importante nesse processo como um todo, e no segundo turno, logicamente, tomei a decisão de estar com o prefeito Leandro, decisão essa que era óbvia, né? Visto que eu lancei a minha candidatura para evitar que o extremismo pudesse tomar conta da nossa cidade. Quando eu falo extremismo, eu já estou generalizando todos os problemas que viriam, né? De uma gestão do PL
no município de Aparecida de Goiânia e principalmente a gestão que era a mesma que lá estava, até porque a máquina pública apoiava esse projeto. E ver que esse projeto tinha 65% nas urnas em julho para agosto e que tomou a virada e que perdeu a eleição no segundo turno, primeiro e segundo turno da história de Aparecida, isso também faz parte da minha história, o primeiro e segundo turno da história de Aparecida foi provocado por uma virada histórica e por uma candidatura que mostrou que tem viabilidade. Eu tive 20.500 votos, né? Tive 20.500 votos e no segundo turno, as pesquisas, a Atlas Intel, por exemplo, apontavam que 80% das pessoas que votaram em mim declararam que votariam no Leandro. Ou seja, existe uma similaridade de projetos no que tange a decisão principal do que a gente pensa de cidade. Com certeza. Lógico que teriam diferenças, né? Lógico que teriam diferenças, mas nós temos certeza, essas diferenças seriam pontuais, mas o projeto de cidade é um projeto de cidade que a cidade precisa voltar ao desenvolvimento. A gente falava muito disso durante a campanha, desenvolvimento social e econômico, que a Aparecida sempre teve um desenvolvimento econômico vibrante e um desenvolvimento social muito fraco, muito aquém. Então o desenvolvimento social melhorou muito no governo do Maguito, no governo do Gustavo, e o desenvolvimento econômico continuou crescendo, mas aqui se equiparou. Quando a gente tem o desenvolvimento econômico da cidade retroagindo, a gente pensa, a gente vai ter o problema social logo em breve. Então o que a gente precisava retomar era o desenvolvimento social e econômico da cidade, que é o que eu acredito que vai acontecer. A gente acredita que no segundo semestre vai melhorar bastante, mas principalmente para o próximo ano. E William, para finalizar, ano que vem, 2026, eleições para presidente, qual que é a sua avaliação desse cenário? Representantes da direita, representantes da esquerda, como que você enxerga isso para ano que vem? Eu acho que está muito cedo ainda, né? Eu acho que, logicamente, tem candidaturas sendo colocadas, existe aí uma dúvida muito grande sobre os partidos, as federações que estão sendo criadas. Então hoje você vê um partido, você acredita que aquele partido tem... Vou dar um exemplo, por exemplo, do Ciro Gomes. Lá o PDT está trabalhando para fazer uma federação. Então amanhã o PDT talvez não tenha mais a independência para poder lançar uma candidatura. Vou dar o exemplo do PSDB, que estava aí nesse projeto de fusão, aí não era nem federação, de fusão com o Podemos, e que aí você tira um grande partido do cenário nacional, outras junções de partidos que foram feitas. Então eu acredito que existe ainda muita água para rolar. Eu sou filiado ao PSB, sou primeiro suplente de deputado estadual pelo PSB, estive até no Congresso Nacional do partido agora, teve lá o vice-presidente Alckmin, agora o novo presidente, que é o João Campos, prefeito do Recife, e ele fala muito bem no discurso dele: vai ganhar a eleição quem atrair o centro. Quem atrair o centro para o seu projeto político vai vencer a eleição presidencial. Secretário, muito obrigado mais uma vez por vir até o Jornal Opção, falar com a gente. Mais alguma consideração, algum recado final? O espaço é seu. Eu agradecer a oportunidade aqui, o Jornal Opção, um jornal sério, que eu sempre acompanho, e dizer a vocês que a gente está lá trabalhando muito em Aparecida para retomar o que a gente acredita de cidade. Existem projetos futuros, eu também tenho minhas pretensões. Eu sou o primeiro suplente de deputado estadual, muito provavelmente aí candidato, na verdade hoje pré-candidato, mas lá na frente candidato a deputado estadual novamente. E o que eu quero é colaborar com a minha cidade. É a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que eu tenho um extremo carinho, é a cidade que eu acompanho a dificuldade dos mais humildes. Sabe, eu brinco muito, falo, olha gente, nós temos muitos políticos em Aparecida, mas que conhece a fundo a vulnerabilidade do município e que tem a confiança dessas famílias, não só das famílias em vulnerabilidade, das famílias que precisam de habitação popular, mas também dos trabalhadores da saúde, da educação. Eu acredito que esse projeto possa ser um projeto... A gente brincava muito na campanha sobre o filho de Aparecida, né? Que seja um filho de Aparecida, que seja alguém que veio de fato ali de baixo e que represente a população de verdade. Acho que a população está cansada
de políticos que não a representem, que não tenham cara do povo, que não tenham sentimento, jeito e possibilidade de trabalhar de uma forma não só técnica, mas também humana. Então eu acredito que o futuro está aí, eu quero ainda colaborar muito com a Aparecida. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, William. E para você que nos acompanhe, continue acessando o Jornal Opção para se manter informado e confira as outras entrevistas do Opção Play. Até breve!